Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite, galera. Show ter vocês aqui comigo de novo. Que bacana, que bacana. Sempre aguardando um pouquinho, ver se tá tudo funcionando. Ver se tá tudo ok. Tá funcionando, sim. No Insta já tô vendo que tá tudo certo. Esperar mais um pouquinho aqui no Face pra ver se tá tudo ok, se tá tudo funcionando. E aí a gente já começa a nossa live da noite, nossa live tradicional da quinta-feira já, né? Às 20 horas, que vocês já estão aqui aguardando, que eu sei que já tá tudo funcionando. Show, galera! Tudo funcionando! Aqui é o Vitor Nascimento, educador físico, especialista em treinamento em casa para mulheres acima dos 40 anos. Sejam muito bem-vindas ao Bate-Papo com o Vitor. Isso aí, galera! Sejam muito bem-vindas ao Bate-Papo com o Vitor, episódio 14. E aqui eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem ter 3 vezes mais resultados treinando em casa, sem equipamento e apenas 25 minutos do dia de vocês. Exatamente. E antes que eu fale sobre o nosso assunto de hoje, eu vou falar um negócio, hein? Eu fiz um stories aí com um bolinho que meu filho fez hoje à tarde. Gente, quem ajudou ele a fazer esse bolinho foi a mãe dele, a Suelen, tá? Suelen é psicóloga aqui que fala com vocês de vez em quando, tá? Nossa psicóloga do F4S. E ela que ajudou ele a fazer esse bolinho. E aí é o seguinte, ó. Já tem uma galera pedindo pra mim a receita do bolinho. Eu disse, gente, eu vou pedir pro Guilherme, porque eu não sei a receita do bolinho. Eu não sei. Eu só me aproveitei da gostosura que ele fez e comi o bolinho. Só isso. Mas eu prometo pra vocês que assim que terminar a live eu cheguei correndo agora, tá? Tem gente babando por esse bolinho, tá? Eu cheguei correndo agora das minhas aulas presenciais. Vocês viram que eu fiz um storyzinho ali que eu já tava chegando. Cheguei correndo aqui, tô aqui sentado com vocês agora, tá? E assim que terminar a live, eu prometo pra vocês que eu vou correr atrás dessa receita aí. Não fiquem bravos comigo não, tá bom? Não fui eu, foi ele. Tá, gente? E que bom que vocês estão aqui comigo. E agora vamos adiante aqui. O nosso assunto de hoje é Síndrome da Fragilidade, também conhecida como sarcopenia. Exatamente, ainda não ficou muito claro pra vocês, tá? Mas eu vou clareando a mente de vocês agora no decorrer da nossa live, tá? Para vocês irem entendendo o que eu tô querendo falar, o que é a síndrome da fragilidade, o que isso influencia na nossa vida, da onde que surgiu isso, por que surgiu isso aí, mas que hoje ela é muito corriqueira na nossa vida, ela tá muito presente e a gente não se dá por conta. E não pensem que a sarcopenia, gente, ela tá presente apenas nos idosos, tá? Na realidade, assim, ela tá presente na questão dos idosos, porque ela se torna mais clara, mais agressiva nas pessoas mais idosas. Mas a gente só tem um remédio para ela, que a gente tem que começar o quanto antes, tá? Mas eu vou explicar para vocês, tá? Primeiro, o que é sarcopenia? Sarcopenia, gente, é um processo natural que acontece com o nosso corpo da perda de massa magra. Para quem não sabe o que é perda de massa magra, é a massa muscular, a famosa massa muscular, tá? Então a sarcopenia, ela é a perda da massa muscular ao longo dos anos, tá? E isso é natural, isso é o processo que acontece de envelhecimento. É normal, gente. E por incrível que pareça, para quem não sabe, tá? O nosso corpo, ele atinge o seu nível máximo de força, isso os estudos afirmam ao longo dos anos já, que o nosso corpo atinge o seu nível máximo de força aos 30 anos de idade. Aos 30 anos é onde a gente está no nosso ápice, onde a gente tem mais força, onde a gente tem mais amplitude muscular, se a gente cuidou do nosso corpo, mais tudo, tá? Com 30 anos de idade. A partir dos 30 anos, a gente começa a descer. É uma ladeira abaixo, tá?
Só para vocês compreenderem da onde que vem da onde que aparece essa sarcopenia, tá beleza? Então a gente atinge o nível máximo aos 30 anos de idade, por isso que vocês já ouviram falar muitas vezes, né? Ah, depois dos 30 a gente começa a envelhecer. Depois dos 30 a gente começa a ficar velho. Depois dos 30 a gente não consegue mais perder peso que nem a gente perdia, de uma maneira mais fácil que nem a gente perdia. Depois dos 30 a gente não tem mais a mesma força. Sim, tá? Falando do lado biológico, do lado anatômico do nosso corpo, sim, a mais pura verdade, os estudos comprovam isso sem problema nenhum, tá? Tá correto esse pensamento. A gente atinge o nível máximo e a partir daí a gente começa a entrar num declínio. Para vocês compreenderem o porquê que acontece isso, tá, gente? Até o século XIX, gente, século XIX a gente está falando ali em 1800, até 1899 ali, tá? Isso quer dizer o quê? 200 anos atrás, é muito pouco tempo, tá? 200 anos atrás é muito pouco tempo, 150 anos atrás é muito pouco tempo. As pessoas viviam no máximo 30, 40 anos. Quem chegava nos 40, cara, era um idoso, tá? Agora tu imagina assim, tu vivendo lá em 1800 e pouco lá, e tu chegar aos 50, 55, 60 anos de idade. Então, até o século XIX isso. Então, entendam que a gente falando lá dos egípcios, sei lá, que é 5 mil anos, 6, 7 mil anos atrás, tá? Aí a gente vê muito falar, né? O faraó tal viveu até os 25 anos. O Tutankhamon viveu, foi príncipe lá, foi faraó com, sei lá, com 10 anos de idade, 8 anos de idade. Isso era natural, acontecia isso, porque eles viviam muito pouco, 25, 20 anos de idade. E o nosso corpo, ele foi feito, tá? Para viver no máximo 30 anos. Tá? Ele foi feito para viver no máximo 30 anos. É a mais pura verdade. Tá? Mas o que aconteceu? Com toda a nossa tecnologia, com toda a nossa vida, com todas as nossas facilidades que a gente tem hoje, de acordo com as Nações Unidas, a ONU, tá? A gente até 2030 é para ter no mundo em torno de 202 milhões de habitantes no mundo que devem ultrapassar a barreira dos 80, 90 anos de idade. Isso é 2030, gente, daqui a pouquinho. A gente está em 2020, daqui a 10 anos. Tá? Aí. Desculpa. A gente vai ultrapassar a barreira dos 80 anos de idade. Tá? Mas o que a gente tem que entender para a gente conseguir... Ah, então tá beleza, professor. Então eu vou chegar aos 80 anos de idade. Em muitas lives com vocês aqui eu já falei isso, né? Se alguém chegar com um contrato para mim agora e falar assim... Vitor, noventinha, com 90 aqui, tu assina aqui pra gente viver até os 90? Eu assino agora, tá? Só que pra te viver até os 80, 90 anos de idade, gente... galera, é o seguinte, tá? Vocês estão no bate-papo com o Vitor. Se vocês quiserem trocar uma ideia, quiserem interagir comigo aqui, vai interagindo, tá? Que a gente vai trocando uma ideia e a gente vai... Eu vou, se as perguntas de vocês forem pertinentes ao assunto, a gente vai trocando uma ideia, beleza? Vamos trocando uma ideia aqui comigo, tá? A galera que tá entrando aí, vou dando boa noite, tá? E vamos conversando. Pra gente conseguir chegar aos 80, 90 anos, gente, nós temos que ter, no mínimo, alguns cuidados essenciais para que isso aconteça, tá? O Vitor tá desde os seus... Eu tô com 38. Desde os meus 34, um pouquinho menos, eu tô treinando praticamente todos os dias. Melhor, tá? Vou ser sincero com vocês. Eu treino de segunda a sexta-feira. Fazem exatamente 4 anos. Exatamente não, mas em torno de 4 anos que eu faço isso. Hoje eu posso dizer para vocês que eu tenho uma alimentação adequada. Eu falei isso nos stories hoje à tarde, que eu tô com uma alimentação adequada. Onde eu sei que eu posso comer um bolinho com doce de leite. Que não tem problema, que não vai destruir a minha dieta, que não vai destruir o meu corpo. Que tá tudo certo. Que eu posso fazer esse chamego pro meu filho, que ele fez um bolinho ali e ele queria que eu comesse bolinho. Eu vou comer. Assim como vocês podem entender que vocês podem ir numa janta, e se vocês estão com uma alimentação adequada, vocês podem fugir um pouquinho da dieta de vocês tão regrada,
que não tem problema nenhum. Porque eu treino todos os dias, porque eu tenho uma alimentação adequada, porque eu sei o que eu posso comer, o que eu não posso comer, que eu sei que se eu comer uma fritura a mais, vai me fazer mal, que eu sei que se eu comer uma gordura a mais, vai me fazer mal, porque o meu corpo já não me permite ter aquilo ali. Então são esses os cuidados essenciais que tu tem que ter com a tua vida, para te querer chegar aos 80 anos de idade. Eu também já falei isso aqui em outras ocasiões. A minha mãe faleceu com 68 anos de idade. Hoje ela estava fugindo à regra, porque aqui na nossa região a média estimativa de vida, ela, se eu não me engano, está em torno de 74 anos. Aqui no Brasil, 75 anos, uma coisa assim. E por que ela não chegou aos 75? Porque talvez ela não tenha cuidado de algumas regrinhas. Tá? Porque ela não tenha feito atividade física, porque talvez ela não estava com a alimentação adequada, porque talvez ela não tenha ido ao médico fazer alguns exames. Sim, pode ser. Então, se tu tem desses cuidados essenciais, tá? A Estela tá botando ali, né? A gente tem que se cuidar, porque a gente pode saber até onde a gente pode comer sem medo. Exatamente isso, Estela. Tá? Então, esses cuidados essenciais, sem noia, cara, sem enlouquecer a mente, porque tem muita gente que faz essas... quando alguém fala pra vocês assim, ó, dieta, a pessoa automaticamente parece que tem uma pecinha no cérebro das pessoas. Desculpa bater aqui, gente. Parece que tem uma pecinha no cérebro das pessoas que liga assim, ó, dieta, não posso comer. Gente, não é isso, tá? Acho que não adianta exercícios físicos se não temos uma alimentação. Não, Eliane, pelo amor de Deus, tá pensando errado, Eliane, pelo amor de Deus, tá? Gente, o exercício físico, ele é essencial, tá, gente? Ele é essencial. Agora, se tu unir o exercício físico à alimentação adequada, tu vai ter um conjunto muito legal, muito bacana. E se tu unir esses dois pilares à tua saúde mental, aí a gente tá do jeito que tem que ser, tá? Então, assim, ó, tem muita gente que tá apegada a um pilar só, que é o da atividade física, que é o do simplifica e treina em casa. Tudo bem, tá ótimo, tá? Hoje mesmo eu falei para uma aluna minha, que olhando para ela, já tá comigo há quase 3 anos, treinando, e ela não perde peso, ela tá sobrepeso, mas ela treina 3 vezes na semana. E hoje eu cheguei para ela e eu falei para ela, eu disse, fulano, chegou o momento, eu acho que tu tem que começar a olhar a questão da perda de peso, que a gente poderia perder em torno de 10, 12 quilos. Tá? Eu acho que a gente poderia começar a focar nesse ponto. Eu sei que tu melhorou flexibilidade, eu sei que tu melhorou a tua qualidade de vida, eu sei que ela tem mais disposição para trabalhar, que ela não sofre mais para fazer as atividades. Então agora chegou o ponto que ela tem que dar um passinho a mais, que ela tem que fazer a perda de peso. E onde é que ela vai fazer a perda de peso? Cuidando da alimentação, tendo uma alimentação adequada, juntando a atividade física, ela vai fazer o quê? Ó, pum! Ela vai conseguir perder peso ligeirinho, cara. Em 2 toques. Então entendam dessa forma que vai ficar melhor, tá? Mas não, tá, Eliane? A gente tem que cuidar, assim, da atividade física. E se tu aliar isso, alimentação adequada e uma saúde mental bacana, aí a gente tá no nível que tem que ser. Mas vamos tentar prosseguir aqui, tá? Então tu tem que ter os cuidados essenciais, galera, para que tu consiga chegar aos teus 70, 80, 90 anos que tu quer. Senão, tu vai contar com a sorte. E aí, contar com a sorte, galera, aí é loteria. Aí não dá, tá? Os maiores, pra vocês terem uma ideia, gente, os maiores inimigos da independência da pessoa idosa, da pessoa que ultrapassou a barreira dos 60, 65, 70 anos, são as deficiências cognitivas e a perda de quê? Massa muscular, que é a síndrome da fragilidade. É a perda de massa muscular. Ah, super prática, sem deixar o corpo escravo junto com os treinos. Isso aí mesmo, Margarete. Perfeito. A Margarete botou que aqui que as dietas antigamente eram horríveis, né? Sem fazer hoje em dia, essas são práticas. Na realidade, galera, que eu tava falando da questão da dieta e da mente, né? As pessoas falam que a dieta já ligam automaticamente a não comer, né? Galera, não, tá, gente? Dieta é tudo o que tu come durante o teu dia.
Isso se chama dieta. Então eu posso fazer uma dieta do engorda, uma dieta do emagrecer, eu posso ter uma dieta totalmente desregrada, que é o que a maioria das pessoas tem. Tudo que tu come no teu dia se chama dieta. Então, o que a gente fala para vocês aqui, os nutricionistas, educador físico, o pessoal da área da saúde, é que tu tem que ter uma alimentação adequada, que tu saiba que tu tem que comer em torno de 5 a 6 vezes ao dia, que tu saiba o que tu tem que comer, de que forma tu tem que comer, a quantidade que tu tem que comer, e tu não tem que ficar escravo do que tu pensa da tua dieta. Não é ser escravo, gente. É tu saber quanto que funciona a tua taxa basal do teu dia, que tu tem que tomar tua água, que tu tem que se alimentar da forma adequada. É isso que tu tem que ser, tá? Então dieta é isso, tá, gente? Botem isso na mente de vocês, tá, beleza? Então assim, ó, eu tava falando que os maiores inimigos das pessoas que chegam lá na frente é a perda de massa muscular. E isso te causa uma falta de independência. Ou seja, tu fica dependendo dos outros. Fica dependendo de alguém que te leve ao médico, fica dependendo de alguém que te leve passear, alguém que te leve no mercado, alguém que faça isso, faça aquilo outro. Porque a gente não consegue ter força muscular, às vezes, para levantar de um simples sofá. Ou que tu sente ou que tu levanta. Tem pessoas de mais idade que sentam no sofá e perdemos o parceiro. Não levanta mais, a não ser depois que vir alguém te ajudar a levantar. Isso tudo por falta de força muscular, que acontece por causa da síndrome da fragilidade, a sarcopenia. Tem um estudo, gente, olha só que loucura, cara. Verdade, tem que saber o que comer e não ficar sem comer pensando em perder peso. Exatamente, Eliane, perfeito o que tu está falando agora, tá bom? E é isso aí, tá, galera? Vamos trocando uma ideia aqui que eu vou lendo aqui e a gente vai trocando uma ideia, tá, gente? E galera, é o seguinte, ó, tem um estudo que comprovou, olha só, olha quão preocupante é, tá? Porque a maioria de vocês que estão aqui, a maioria não, desculpa, tá, gente? Grande parte aqui das pessoas que estão aqui comigo, às vezes já passaram de 50, 55, estão chegando na base dos 60, mas automaticamente a galera normalmente já passou dos 40 anos que está me acompanhando, tá? Que é o meu público foco. As mulheres acima dos 40, 45 anos. Esse estudo mostrou que uma pessoa acima dos 55 anos, que por algum motivo ou outro é internada no hospital, tá? Uma pessoa acima dos 55 anos, sedentária, que por algum motivo ou outro caiu no hospital, ficou internada no hospital, ela perde, em média, 2%, gente, 2% de massa muscular por dia. Eu tô falando que se a pessoa ficar internada 2 semanas, 15 dias, essa pessoa vai perder em torno de 30% de massa muscular do corpo. Olha o tamanho da bronca que o sedentarismo causa nas pessoas. Olha o tamanho da bronca que eu estou falando para vocês. Tu perder 2% de massa muscular ao dia, e isso tudo acontece por quê? Porque se tu é uma pessoa sedentária, tá? Tu não tem o teu corpo treinado, tá? E eu não estou falando de atleta, tá? Longe disso. Eu estou falando de uma pessoa que não é sedentária, que faz a sua atividade física, que faz o seu treinamento de força, que faz o seu treino aeróbico, treinamento padrãozinho, legal, bacana, que tu tem todos os dias. Essa pessoa, se cair no hospital, ela tem uma reserva de energia, onde o corpo não vai solicitar proteínas, nutrientes da tua musculatura, porque tu tem uma reserva energética que a atividade física te entregou isso. Então a pessoa sedentária, quando cai no hospital, ela não tem essa reserva energética. Ela tem os nutrientes, as vitaminas e a força muscular para te viver do teu dia. E aí se acontece que tu tem que cair no hospital, tu caia no hospital por algum motivo ou outro, tu não tem essa reserva energética. O que acontece? O teu corpo ele vai retirar da onde ele não está sendo utilizado naquele momento. Tu está deitado numa cama. Tu está mexendo a tua musculatura muito pouco ou quase nada. Quase nada. Isso quer dizer o quê? O teu corpo vai tirar mais ainda o que ele precisa da tua musculatura. E literalmente tu vai definhar. A palavra correta é essa. Tu vai definhar. Porque tu perder em torno de 30% de massa magra em 15 dias, cara, é muita coisa. 2% ao dia é muita coisa, galera. Pra vocês verem a importância da atividade física. Tá? Então, olha o quão preocupante é isso, esse dado que eu tô trazendo pra vocês, tá? E assim, ó, pra gente conseguir dar a volta
na questão da síndrome da fragilidade, que ela já começa a acontecer a partir dos 30 anos de idade e ela vai ter o seu ápice quando tu chega lá aos 65, 70 anos, isso quer dizer o quê? Que principalmente após os 30 anos de idade, isso não quer dizer que se tu tá com 20 tu não precisa, se tu tá com 18 tu não precisa, se tu tá com 25 tu não precisa, não é isso. Que se tu passou dos 30 anos de idade, tu tem que pensar seriamente em ter na sua rotina, na sua semana, a atividade física inserida. A atividade física inserida. Para que tu não tenha problemas mais sérios depois. Entendam dessa forma. Tu tem que ter a atividade física inserida. Porque é o único tratamento para sarcopenia, para fragilidade, para síndrome da fragilidade. Para vocês terem uma noção, gente, através das contrações musculares, a gente libera proteína, tá? E essas proteínas, elas caem na nossa corrente sanguínea, tá? E elas vão diretamente para alguns órgãos do nosso corpo e também para o nosso cérebro, que faz a gente pensar melhor, que faz a gente ter um tempo de reação mais rápido, que faz a gente absorver e entender as coisas que acontecem ao nosso redor, tá? Através da atividade física. Eu tenho diversas alunas que já passaram dos 60 anos. E depois que elas começaram a treinar, elas pensam mais rápida, elas têm o tempo de reação mais rápido, e isso tudo serve para o dia a dia delas. Para elas não caírem no banheiro, para elas não caírem quando pisarem num piso úmido, para que elas consigam levantar bem as pernas, para elas terem uma marcha de caminhada adequada, com força muscular, sentar e levantar da cadeira. É simples, galera. Tá? E isso são coisas que vão nos causar a nossa independência lá na frente, quando a gente estiver com 75, 70, 65, 80 anos de idade. E não adianta vocês pensar aqui comigo que não, eu não tenho que pensar nisso agora. Pelo contrário, Luiz. Vocês têm que pensar nisso agora. Agora é o momento. Agora é a hora de vocês começarem a compreender que a atividade física, ela tem que estar inserida constantemente na vida de vocês. E por isso que eu falo que vocês têm que entender e compreender que o melhor treino para vocês é o treinamento de força. É o treinamento de força. Aí eu tenho certeza que aquela pecinha no cérebro de vocês automaticamente já vai dizer assim, ó, levantar ferro, ir para a academia, puxar carga, já vê? Gente, não. Treinamento de força a gente fez na segunda-feira, onde a gente agachou, onde a gente fez flexão de cotovelo, onde a gente fez uma prancha. Isso é treinamento de força, tá? Então, se vocês entenderem que a gente treina 5 vezes na semana e 3 dias desses treinos são de força e dois dias são uma caminhada, são uma corridinha, é um jump, é uma zumba, aí a gente está no caminho certo, tá? A gente está indo para o caminho que ele tem que ser, tá? Principalmente depois que a gente passou dos 35, 40 anos de idade, tá? Vocês aprendam de uma vez por todas que a gente não pode focar os nossos treinos após os 40 anos de idade, gurias, meninas, em treino aeróbico. Porque o treino aeróbico após os 40 anos de idade faz a gente perder muita massa magra, muita massa muscular, coisa que a gente não pode perder após os 40 anos de idade. Não pode, a gente vai ficar fraco, a gente vai ficar flácido, tá? Vocês vão ficar flácida, gurias, se vocês focarem no treinamento de vocês após os 40 anos de idade em treino aeróbico. Mas professor, eu gosto de fazer minha zumba. Que bom, cara, é ótimo, mas tu não pode esquecer que tu tem que fazer o treino de força. Mas professor, eu gosto de fazer minhas caminhadas e minhas corridas. Ótimo, é bom demais. Mas tu tem que entender que tu não pode ficar fazendo isso, só isso, só isso, só isso. Tu vai fazer perda de massa magra.
perda de massa magra. E isso não pode acontecer com vocês, gurias, após os 40 anos de idade. Entendam de uma vez por todas. Hoje eu recebi um vídeo de uma aluna minha, a Elisa, tá? Fazendo o treinamento dela, tá? O treinamento do nosso programa de treinamento, fazendo o treinamento dela, ela fazendo o videozinho lá, cara. Cara, show! Treinamento focado, certinho, passo a passo. A Jussara, também uma outra aluna minha, essa semana passou o vídeo também. Ela fazendo flexão de cotovelo. Ela não conseguia fazer flexão de cotovelo, gente. Ela fazendo uma flexão fechada, bonitinha, descendo o peito no chão, subindo. Uma mulher que passou dos 40 anos de idade. Treinamento de força, focado. Teve uma outra minha aluna, mas no presencial, que ela... Eu achei engraçada, 52 anos, tá? Eu achei engraçado que ela falou assim, professor, eu queria conversar contigo. Eu disse, não, vamos lá, vamos conversar sim. A gente tá fazendo um monte de treino e eu tive que aumentar o número do meu sutiã. Aí eu disse, Ela disse, sim. Ela disse, será que aumentou? Eu disse, possivelmente. Possivelmente, porque tu fez acompanhamento nutricional focado em proteínas, porque é o que deve ser focado a nossa alimentação após os 40 anos de idade, focado em proteína pra gente ganhar músculo, tá? Pra gente ganhar músculo. Tu tá fazendo acompanhamento nutricional, focado em músculo, tu tá fazendo treinamento de força aqui comigo e possivelmente teu peito aumentou. Mas não é o peito, a mama. O peito é o músculo, atrás, tá? É atrás da mama de vocês. Automaticamente, se o peito dela aumentou, o número do sutiã aumentou, as costas aumentaram. Entenderam? Então sim, gente, sim. Vocês têm que entender de uma vez por todas que dos treinos de vocês que vocês fazem durante a semana, a maioria deles tem que ser focado em treinamento de força. Isso não impede vocês de fazer a caminhadinha. Eu sei que tem muitas de vocês, tá? Muitas de vocês que moram em praias. Cara, pô, tu caminhar na orla, tu fazer um ciclismo na orla, corridinha, cara, é tudo de bom, tá? Mas tu tem que entender que vocês têm que fazer treinamento de força, principalmente se vocês já passaram dos 40 anos de idade. Esqueçam, se vocês querem, muitas de vocês assim aqui, eu sei que vocês querem. Vi a diferença do meu corpo nas roupas, mais vítreo, as pessoas... Aumentou. Nas roupas, mas Vitor, o peso aumentou. Por quê? A Lenira botou aqui, tá? A Lenira, desculpa, eu tava quase escapando aqui, Lenira, mas vamos lá. Vi diferença no meu corpo e nas roupas, mas Vitor, o meu peso aumentou. Por quê? Galera, olha a pergunta da Lenira. Show de bola a pergunta dela, tá? Já que a gente tá falando desse assunto aqui, tá? Galera, normalmente, o que acontece quando a gente começa um processo de treinamento, tá? Normalmente, o que acontece quando a gente começa um processo de treinamento? Se tu não sabe o que você tem que comer, quantidade que tu tem que comer, tudo certinho, tá? Que é isso que vocês podem encontrar dentro do meu programa de treinamento, tá? Se vocês não sabem o que vocês têm que comer, normalmente a gente acaba comendo errado. Se a gente começa a fazer um gasto energético e calórico nos treinamentos, automaticamente o teu corpo vai exigir de você mais alimento, porque tu está fazendo um gasto energético. Automaticamente tu não sabe o que tu tem que comer. Ou até tu sabe que tu tem que comer aqui, menos industrializado, descascar mais, desembalar menos. Tu sabe mais ou menos o que tu tem que fazer. Só que tu não sabe as quantidades. E inconscientemente, aí vem a mente, inconscientemente tu vai se alimentar mais, sem se dar por conta. E aí tu vai ver a diferença nas tuas roupas, porque as tuas medidas vão estar diminuindo, mas o teu peso ou ele vai ficar estabilizado, que foi exatamente o que eu falei da minha aluna que está comigo há 3 anos, onde ela diminuiu medidas e o peso dela não mexeu em nada. E algumas pessoas aumentam um pouquinho o peso, simplesmente pelo fato de não saber a quantidade, não saber o que comer, em que hora comer e em que hora que eu posso fazer tal coisa. Exatamente. E aí sim, é normal e natural que aconteça esse tipo de coisa, tá, Lenira? Tem que ficar ligado, tem que ficar esperto. Tá, gente? Então entendam de uma vez por todas. Se tu quer perder peso após os 40 anos de idade, tu tem que focar o teu treino em treinamento de força. Em hipótese nenhuma, tu pode focar os teus treinos em treinamento aeróbico. Tá? Não pode fazer isso. Não faz isso. Tá? Não faz isso. O que tu vai fazer? Até tu vai fazer perda de peso enganosa. Perda de peso mentirosa. E o que eu quero falar com isso? Tu vai estar perdendo nutrientes, tu vai estar perdendo vitaminas e tu vai estar perdendo o essencial para tua vida.
massa magra, massa muscular. E aí talvez tu perde peso, mas tu vai se sentir fraca, tu vai se sentir sem força para fazer as tuas atividades. Tu vai fazer um negócio que vocês odeiam tanto, meninas. Odeiam tanto. Professor, eu perdi peso e agora eu tô toda flácida. O que aconteceu? Perda de peso da maneira errada. Exatamente isso. Então vocês têm que estar ligadas, gurias, e tem que ficar esperta no que vocês estão fazendo. Ó, a Cleusa está dizendo que o peso dela diminuiu 3 quilos. Isso aí. Segue uma nutricionista. Ok, show de bola. E galera, é o seguinte, tá? De vez em quando, tá? Vocês têm que pensar em vocês mesmas. Tem muito conteúdo gratuito na internet. Eu tô aqui com vocês agora, me doando um pouquinho do meu conhecimento, me doando um pouquinho da minha entrega. Mas vai ter algum momento da vida de vocês que vocês vão ter que dar um passinho a mais. Que esse conteúdo gratuito que vocês encontram na internet, ele não vai ser o suficiente para que vocês consigam dar um passo a mais. Então se liga nessa dica que eu tô dando para vocês agora. Se liga nessa dica que eu tô dando para vocês. Às vezes, pra gente conseguir atingir os nossos objetivos da maneira que a gente realmente quer, a gente vai ter que dar um passinho a mais. E esse passinho a mais é investir em vocês mesmas. Vocês já fizeram a unha em casa? A maioria de vocês já fez a unha em casa, né? Fez a unha? Faz a unha em casa. Vai lá, tira a cutícula, lixa a unha, deixa bonitinha e pinta. Todos nós, a gente tem uma dominância. Eu sou dominância da direita, mas da esquerda. Tu vai fazer a da esquerda, tu vai fazer bem. Aí tu vai fazer a da direita, talvez não fique tão bom assim, né? E aí chega um momento que tu tem uma festa pra ir. Um casamento, uma formatura, um aniversário de 15 anos, tá? E aí, o porquê que vocês nesse momento não fazem a unha em casa ou o cabelo em casa e vocês procuram alguma profissional que faça isso pra vocês? Tô dando um exemplo básico e simples pra vocês compreenderem. Por quê? Porque fica mais bonito? Porque ela consegue tirar mais. Tá ótimo, Cleusa. Tu diminuiu 3 quilos. Ótimo, ótimo, ótimo. Perfeito. Que bom. Que bom que tu perdeu 3 quilos. Isso aí é top. A junção da alimentação com a atividade física é top. Então assim, gurias, vai ter um momento que tu precisa de um profissional ou de profissionais para auxiliar vocês a chegar onde vocês querem chegar. A chegar onde vocês querem chegar. Então tem um momento certo que vocês têm que dar esse presente para vocês mesmas. Esse investimento para vocês mesmas. É isso que vocês têm que entender. Vocês têm que melhorar a estima de vocês. Vocês têm que se olhar no espelho e se sentir bonitona, se sentir legal, se sentir bacana. Eu já dei o exemplo da Suelen aqui para vocês, a minha esposa. Vocês gostam tanto dela, que ela tem os vídeos dela aí. Gente, a Suelen é uma mulher que ela se veste pra ela fica bonita pra ela. No fim de semana a gente foi lá tomar uma champanhe lá na vinícola. Certo? Ela saiu maravilhosa. Ela saiu maravilhosa, gente, pra ir passear. E eu pedi, nossa amor, isso é pra mim? Ela disse, não senhor, isso aqui é pra mim. Eu quero me sentir bonita. E é isso que eu quero que vocês entendam, gente. Que às vezes tomar uma champanhe, que é o mesmo preço que eu pagaria em qualquer supermercado aqui de Caxias do Sul, o mesmo preço que eu pagaria em qualquer supermercado de Caxias do Sul, eu poderia comprar, sentar no sofá com ela e tomar. Mas, às vezes, não precisa ser sempre. Às vezes a gente tem que nos dar um presente e ir passear com quem a gente ama ou com nós mesmos. Com nós mesmos. A gente tem que gostar da nossa companhia e ir passear e tomar uma champanhe, um vinho, tá? Com alguém que a gente gosta, mas lembrando que nós somos as pessoas mais importantes desse mundo. E fazer um negócio diferente, tá? Onde alguém vai te servir uma champanhe e vai pagar o mesmo preço que se fosse sentar no sofá da tua casa. Mesmo preço. Vai ter o deslocamento para ir passeando, olhando a natureza, sentar, uma champanheira, uma tacinha, tu tomar o teu vinho, tua champanhe. Então pensem nisso. Pensem que vocês podem e às vezes a gente tem que dar um passo a mais.
a gente tem que cuidar um pouco mais das nossas vidas. Que só o gratuito, às vezes, faz falta. Às vezes vocês têm que dar um passo a mais. Gurias, olha aqui pra vocês. Beijo grande. A companhia de vocês, pra mim, é sempre muito importante. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. Continuem nos acompanhando nas redes sociais. YouTube, Facebook, Instagram, tá? Telegram. Vocês já viram que a nossa comunidade está aberta novamente lá no Facebook. Corre lá na nossa comunidade, faz parte. Tem alguns conteúdos que estão exclusivos lá dentro da nossa comunidade. Tá? Tá lá dentro. Vocês já viram que tá rolando aí Maratona Ative Seu Corpo, gente. Vai ser de 7 a 11 de setembro. A partir de segunda-feira, dia 10, vocês já vão conseguir se inscrever para participar da Maratona Ative Seu Corpo. Tá? Se liga, fica atenta que vale a pena. E assim, ó, galera, a partir de segunda-feira, Simplifique Treino em Casa de segunda a sexta, às 7 horas da manhã. Tu quer aprender a treinar em casa? Tu quer ter resultado treinando em casa? Simplifique Treino em Casa a partir de segunda-feira, 7 horas da manhã, de segunda a sexta-feira. Tô aguardando vocês. Cuidem de vocês, cuidem da família de vocês, que eu todos os dias eu tô cuidando mais um pouquinho da saúde de vocês. Tá bom, gente? Beijo grande, meninas. Fiquem bem. Valeu!